Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos vivendo os últimos dias, dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus. Por isso devemos estar atentos às profecias e sinais que apontam para estes dias finais. No Evangelho de Lucas, Jesus faz uma poderosa profecia a respeito da cidade de Jerusalém. Ele revela que a cidade seria pisada pelos gentios até o tempo determinado. E após esse tempo, em um período de grande tribulação, o mundo iria ver o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. O rei Davi conquistou a cidade dos jebuseus e estabeleceu-a como a capital do Reino Unido de Israel, enquanto seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo. Esta cidade foi palco de muitos acontecimentos bíblicos. Na Bíblia há muitas promessas e profecias com referência a Jerusalém, como a que está no Salmo 122, no verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. A Bíblia nos diz que em certo dia, quando Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém, ao passarem pelo templo, seus discípulos estavam admirando aquela construção, pois ali haviam pedras enormes. Aproveitando este momento, Jesus traz a revelação do que aconteceria com a cidade e com aquele templo no futuro. Jerusalém seria conquistada e o templo destruído. Haveria guerras, muitos seriam mortos e o povo de Jerusalém e de Israel seria mais uma vez levados e espalhados pelo mundo. E então os gentios, ou seja, as outras nações, dominariam aquele lugar até que o tempo deles se completasse. Mais ou menos 40 anos após Jesus ter dito isso, a profecia começou a se cumprir. Após uma revolta judaica, tropas romanas do general Tito tomaram a cidade de Jerusalém. O templo foi incendiado e destruído. Os habitantes foram deportados como escravos. Só nesse primeiro domínio romano, mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Daí em diante, a história dessa cidade foi regada a muito sangue e guerras. Não é à toa que Jesus diz que os gentios iriam pisar em Jerusalém. Esta palavra pisar se refere certamente a um contexto violento. Mas o que Jerusalém tem que desperta tanto o interesse das nações do mundo inteiro? Bem, ela simplesmente é considerada sagrada pelas três principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E nós sabemos que o ser humano é capaz de tudo em nome da religião. Jerusalém então se torna um lugar muito cobiçado por causa de seus lugares sagrados. A respeito de um dos efeitos que Jerusalém causa, a palavra diz: farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Zacarias capítulo 12, verso 2. Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Verdadeiramente, nos últimos quase 2000 anos, aquela cidade tem sido pisada pelos gentios, em cumprimento da profecia que Cristo fez sobre a cidade. Desde os dias de Cristo, aquela cidade esteve no domínio de diversos povos, a começar pelos romanos, depois os bizantinos, em seguida os árabes islâmicos, que logo depois foram vencidos pelos cruzados cristãos católicos. Após caiu no domínio turco-otomano, que foram vencidos pelos britânicos já no ano de 1917.
O total cumprimento desta profecia está acontecendo agora em nossos dias. Durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel capturou toda a cidade de Jerusalém, que antes estava dividida em 2 partes. Hoje, Israel trava uma batalha para que de uma vez por todas seja reconhecido por todas as nações que Jerusalém é a sua capital e que não será dividida com nenhuma outra nação. Veja que dia após dia, os israelenses estão conseguindo expulsar os outros povos dos domínios da cidade. Isto é cumprimento da profecia que Cristo fez, que aponta para o início da grande tribulação, pois está chegando o dia em que os gentios não mais pisarão aquela cidade, isto é, com domínio, com violência. Não vai demorar para que Israel vença completamente aquele conflito, e com isso vão dominar o Domo da Rocha, local do antigo templo, e vão reconstruí-lo novamente. O que se seguirá após isso será o início da última semana, da qual falou o profeta Daniel. Após revelar o que aconteceria com a cidade de Jerusalém, Jesus também revela o que se seguiria depois que o tempo dos gentios terminasse sobre aquela cidade. Ele diz em Lucas capítulo 21, do verso 25 ao 27, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com um bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Perceba que aqui claramente é um cenário desolador, que não é outro senão o período da grande tribulação. É isso que está próximo dos nossos dias. Não se engane com a falsa paz pregada pelo mundo, pois será como a palavra afirma em 1 Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O tempo do domínio dos gentios em Jerusalém praticamente chegou ao seu fim. Jesus profetizou que seria assim. Sinais estão acontecendo por todo o mundo. Somos testemunhas do que está acontecendo. A palavra de Deus está viva diante de nós e se cumprindo. Muitos ainda dormem na fé, estão despercebidos, serão pegos de surpresa. Então acorde hoje mesmo, erga a sua cabeça, porque está próxima a nossa redenção. Não há salvação fora de Cristo, não há meio termo com o reino de Deus. Ele não nos quer pela metade. Ou somos completamente dele, ou não somos nada. Precisamos ouvir a mensagem que Cristo sempre pregou: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus está aqui, queridos, está aqui agora mesmo. Então viva no senhorio de Cristo, confesse Ele como seu Senhor e Salvador, e você certamente fará parte deste reino que não tem fim, pois é eterno. Que a graça poderosa de Cristo esteja hoje e para sempre sobre a tua vida. Amém, queridos.